Ok, boa noite para vocês. Bem-vindos, então, a mais uma atividade do programa de pós-graduação em design da FAUSP. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber a professora Camila Brito de Vasconcelos, da Federal de Pernambuco, que nos vai nos apresentar o grupo de pesquisa Memoráveis Manifestações Gráficas Afetivas. Lembrando que é de nosso interesse, porque existem muitas pesquisas que são afinadas tematicamente com algumas pesquisas que são levadas pelo nosso programa de design, e isso ajuda aqui o nosso intercâmbio de ideias, saber primeiro o que eles estão fazendo, e assim procurar consolidar algumas afinidades de pesquisas entre os grupos, quem sabe. Então, eu vou apresentar primeiro a professora doutora Camila Brito de Vasconcelos, que é bacharela, mestre e doutora em design pela Federal de Pernambuco, atualmente é professora do curso de graduação em design da Federal de Pernambuco, no campus do Agreste. É líder dos grupos de pesquisa Memoráveis, Manifestações Gráficas Afetivas, Design para Multiplicidade, Design Mais, também membro do pesquisador do grupo Nutrientes Criativos, Design para Sustentabilidade, e é egressa do próprio projeto Memória Gráfica Brasileira, que a maioria de vocês já conhece. Sobre o grupo Memorável Manifestações Gráficas Afetivas, é um grupo que tem trocado muitas ideias, estão para lançar uma publicação, e eles têm pesquisadores aí de vários estados, de várias instituições, não é restrita apenas à Federal de Pernambuco, mas esses detalhes todos eu vou deixar, então, para a professora Camila apresentar. Professora Camila, por favor, a apresentação é sua. Boa noite a todos. Como o professor Marcos falou, né, sou Camila Brito, professora aqui na UFPE, e hoje o convite foi para conversarmos um pouco a respeito do grupo de pesquisa, né? Temos aqui alguns memoráveis que são integrantes do grupo, mas para quem não conhece, a gente vai passar um pouco a dinâmica, como tem funcionado esse grupo de pesquisa. Vou começar passando aqui para vocês um breve histórico. Esse grupo de pesquisa ele começou com interesse de reunir, a princípio, ainda aqui em Pernambuco. Como eu sou professora no campus do Agreste da UFPE, e temos pesquisadores, muitos lá, que trabalham com memória gráfica, e também no campus do Recife, então a gente começou a pensar inicialmente em integrar esses pesquisadores que atuam na área, que têm os mesmos interesses, ou pelo menos interesses relacionados, e integrá-los de alguma forma. E aí eu pensei, bom, vou cadastrar um grupo de pesquisa no CNPq para poder promover ações de encontros, de debates e projetos de extensão juntos, enfim. Como nós nos conhecemos e temos um grande número de pesquisadores aqui em Pernambuco que atuam nessa área, então começamos a fazer esses encontros acontecerem, assim, vamos nos ver no fim de semana, vamos... E acabou que esses encontros, eles suplantaram a ideia inicial de um grupo de pesquisa, e passou a gerar uma troca muito maior do que a gente imaginava no início. E começamos a pensar, mas rapaz, tem Priscila lá, tem não sei quem, tem Marcos. Começou a pensar em quantas pessoas também a gente achou que estariam afinadas com esses interesses de discussão. A princípio, não tínhamos, como todos estão, a maioria dos pesquisadores no início, estavam assoberbados com muitas pesquisas e muitas atividades acadêmicas, trocentos orientandos, trocentas bancas, enfim. Então, a gente disse, olha, nossa intenção não é, inicialmente, promover atividades, vamos fazer aí 2 projetos de extensão, 2 não sei o quê, 2 não sei... Não necessariamente a produção acadêmica, mas a gente queria também promover uma interação dos profissionais que não estão na academia, mas que estão promovendo muitas produções de memória, de memória gráfica afetiva, enfim, e não estão na academia, não estão escrevendo artigos, não estão orientando. Apesar da maioria dos integrantes serem professores, o grupo surgiu com essa ideia de pegar nós que estávamos pesquisando e produzindo academicamente, pegar o pessoal que está, os profissionais que estavam no mercado atuando, produzindo muita coisa boa, e a gente trocar figurinhas, mostrar, olha, vamos conversar sobre como a gente consegue contribuir de fato para o mercado e para o que está sendo feito, e como quem está lá no mercado consegue também participar, trazendo para a academia as realidades e dificuldades do que eles têm feito. E aí, nós, inicialmente, né, fizemos o cadastro no CNPq, no Diretório de Grupos Acadêmicos, para formalizar, principalmente para os integrantes que estão no meio acadêmico, né, haver uma formalização dessas reuniões, dessa integração,
Então, o grupo foi cadastrado em 2021 e, como alguns de vocês devem saber, no diretório, ao cadastrar um grupo, é importante que a gente tenha linhas de pesquisas, um líder para cada linha. Então, eu lidero o grupo de pesquisa, mas temos 3 linhas de pesquisa. Deixa eu só passar aqui. Eu já vou falar um pouco sobre cada uma delas. Mas aí eu coloquei o objetivo geral do grupo, seria investigar, além desses encontros, dessas conversas, dessa troca de figurinhas, desses debates, seria investigar as manifestações gráficas da memória afetiva, bem como do design de maneira geral, em várias áreas e produtos, né? Tanto nas cidades, que é parte... Desculpe. Uma das linhas de pesquisa foca nessa manifestação nas cidades, nas imagens e ampliar essa discussão. O que a gente queria era que esse objetivo permeasse a ideia de coletividade, conexões, afetos, e que a gente pudesse, através dessas discussões e dessas investigações, dessas manifestações, trocar essas ideias. E como é que essas investigações acontecem, né? Os pesquisadores que convidamos no início, a maioria já estava ou com suas pesquisas de mestrado, doutorado em andamento, ou com seus orientandos, trabalhando nessas investigações, mapeamentos em cidades do interior de Pernambuco, investigações de gráfica vernacular, de identidade cultural, paisagem urbana, estudos da imagem voltados para essa preservação da memória. Então, a gente inicialmente começou a tentar conhecer o que está sendo feito, observar, né, quem está fazendo o quê, quem está estudando, quem está orientando essa área. Então, essa investigação, ela partiu dessa... Não vamos fazer um projeto para ir a campo olhar um objeto específico. A gente vai investigar como os pesquisadores têm investigado memória. Uma vez que, como o próprio livro, né, do professor Marcos apresenta algumas metodologias para isso, mas a gente queria ver como é que está sendo feito no dia a dia, né? E principalmente quem não está na academia também. Então, essa junção foi o principal objetivo para que essa investigação fosse possível. Diante desse objetivo, a gente tem também, obviamente, como a maioria está dentro da universidade, a gente tem as atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas para essa temática. Então, muitos dos pesquisadores são atualmente professores ou líderes de pesquisa e de extensão em alguma dessas áreas. E também a gente tem a participação em banca, porque com essa integração acontece que a gente se conhece mais, sabe um pouco do que cada um tem pesquisado, e aí convida para a banca, convida para uma orientação de trabalho, né, alguma organização de publicação, e de 2021 para cá, a gente tem conseguido aos poucos e construindo, apesar de não ser o objetivo principal, focar nessa produção acadêmica, isso tem sido consequência dessa troca de figurinhas que foi o objetivo principal no início. Essas atividades foram surgindo como consequência mesmo. Como eu tinha falado lá no início, o grupo tem 3 linhas de pesquisa. Eu sou líder do grupo, mas eu também lidero a linha de gráfica urbana e memória afetiva. Nessa linha, a gente tenta, junto aos pesquisadores que têm interesse nessa área especificamente, observar como essa memória gráfica ela tem acontecido, tanto planejada para as cidades, quanto elas se manifestam nas cidades e como a gente observa isso do ponto de vista do design. E aí, observar e investigar essas manifestações é um dos objetivos dessa linha, e com foco na memória afetiva também. Como não temos uma intenção de pegar os pesquisadores e dizer vamos todo mundo atuar nisso aqui, exatamente por causa da demanda de trabalho de todo mundo, o que a gente faz é aproveitar para observar como cada um tem investigado isso. Então, nessa linha tem pesquisadores que já estão tocando suas pesquisas na área dentro com essa perspectiva e conversar sobre isso. E nessas conversas a gente vai e diz, olha, como é que tu está pesquisando a gráfica urbana aí na sua universidade, aí no seu estado? E como é que você observa isso nas cidades? Você usa algum método específico? Ou você não usa um método específico de design, mas como você conduz o teu olhar para a pesquisa? Como é que... E isso acaba interferindo nas orientações aqui. Vou dar um exemplo até. Fernanda Goulart, por exemplo, em Minas Gerais, que está trabalhando lá com... Esqueci o nome do passeio errante.
acabou influenciando aqui algumas das orientações de Solange, minha. A gente, então vamos trabalhar, ver se aqui nos mapeamentos que a gente está fazendo nas cidades do interior de Pernambuco, se a gente trabalhar dessa forma, vai ser interessante também. Então, a gente começa a tentar ver como o pessoal está olhando e vai conversando sobre esse olhar e tentando aplicar em diferentes contextos e ver como isso vai funcionando. Nessa linha que eu lidero, a gente trabalha dessa forma. Na linha Memória Gráfica Urbana e seus atores, que é liderada por Solange Coutinho, super parceira nesse grupo de pesquisa. O olhar da linha de pesquisa de Sol é bem voltado para quem faz essa memória afetiva, quem produz, quem está envolvido na produção do que a gente observa e diz que é um artefato de memória. Então, quem é que está atuando nesse desenho no movimento memorial? Quem é que está fazendo isso aqui? Então, foca na investigação dessas pessoas, não necessariamente apenas designers, dos historiadores, dos artistas, dos designers que estão atuando nisso. E na linha de estudos da imagem em design, que é liderada pela professora Rosângela Vieira de Souza, que também trabalha comigo no campus do Agreste, alguns pesquisadores que não necessariamente estão com foco em mapeamento de manifestações gráficas ou da investigação de como isso tem acontecido nas cidades, mas têm observado como a gente pode, através da imagem, investigar, né, Rafa? Investigar como essa memória se perpetua e como essa memória ela pode ser observada nos dias de hoje, considerando elementos de muito tempo atrás e os detalhes de quem fez. Acaba que as três linhas são muito integradas, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente olha para essa manifestação nas cidades, para a memória afetiva que está envolvida nisso, para os atores que atuaram nessa produção, seja da imagem, seja da produção espontânea nas cidades, seja do cartaz, enfim, e a produção da imagem. Então, essa investigação ela acontece com essas três linhas muito integradas. A gente fez essa divisão basicamente por causa do cadastro no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, que é necessário que, ao cadastrar um novo integrante, a gente vincule ele a uma linha de pesquisa. Então, a gente fez essa divisão, mas para deixar organizadinho do ponto de vista organizacional, burocrático mesmo, para o CNPq, mas na prática, essa divisão, ela não é que não existe, ela norteia as nossas discussões, ela divide, ela classifica essas discussões, mas é muito integrado, é muito gostoso como a gente consegue observar os atores, a imagem, as manifestações e conversar sobre isso. Bom, então nessa parceria da liderança das linhas de pesquisa estamos eu, professora Solange, professora Rosângela, mas somos muito auxiliados por todos do grupo, é um grupo, como a gente disse, que não surgiu com o intuito de vamos trabalhar todos juntos ao mesmo tempo na mesma pesquisa. Então, como a gente fica querendo aprender um com o outro mesmo, né, com esse compartilhamento de experiências, a gente deixa essa liderança bem aberta para quem tem novas ideias. Então, surgiram aí ideias dos próprios integrantes que a gente vai executando. À medida que as pessoas têm interesse mesmo. Vamos fazer um projeto de extensão? Vamos. Vamos produzir um artigo sobre isso? Vamos. Vamos fazer um webinário, um seminário com discussões sobre isso? Vamos. E é assim que temos tocado a dinâmica do grupo. Eu coloquei algumas coisas para apresentar a vocês do que a gente tem feito, mas antes eu queria falar do que é mais especial nesse grupo, para minha opinião, que são os integrantes. Chega, fico meio assim para falar. Mas é porque nós temos aí um grupo de pesquisadores incríveis, excelentes, que são inspiradores, e a gente tem visto que a principal produção tem sido trocar ideias, né? Ver a opinião de cada um. Nós também temos um grupo do WhatsApp em que sempre que tá rolando um curso, a gente vê um seminário interessante, uma exposição em tal lugar, e vai trocando, vai mandando, é muito gostoso essa troca. Hoje somos 50 pesquisadores, além dos 50 pesquisadores, temos 17 estudantes que são cadastrados nesse grupo do CNPq a partir dos orientandos de iniciação científica, dos orientandos de TCC, dos próprios dos próprios pesquisadores do grupo, tá? De TCC, dissertações, teses, enfim. Além dos integrantes, eu também coloquei aqui a localização, né? A gente acabou percebendo isso, como eu disse, foi virando consequência. Como começou aqui em Pernambuco, a gente começou eu conheço fulaninho que é lá da UFMG, da USP, da ESD, não sei que lá
da onde, e a gente começou a convidar, olha, você tem interesse em participar dessa nossa discussão, dessa nossa troca? E hoje, quando a gente vai ver, temos pesquisadores dentre os 50 de 12 estados pelo Brasil, também pesquisadores que estão lá em Portugal, acabei não colocando, mas temos pesquisadores que estão em Portugal e pesquisadores desses 12 estados do Brasil, e de algumas instituições que estão aí nesses 12 estados. Como eu falei, o grupo não foca apenas na produção acadêmica, nem em pesquisadores que estão nas universidades. Então, nesses 12 estados, a gente tem profissionais que estão atuando, se formaram em design ou em alguma área afim, e estão atuando com memória em projetos pessoais, projetos culturais, com financiamento ou não, mas que estão atuando sem necessariamente estarem vinculados e participam com a gente dessas discussões, o que é muito rico. Do ponto de vista acadêmico, a gente tem tido um retorno muito maior do que a expectativa dessa troca, que a expectativa inicial. E como é que essa troca acontece? Além do grupo do WhatsApp, nós também temos reuniões que acontecem nas últimas terças-feiras de cada mês, às 16 horas, reuniões pelo Google Meeting, que o objetivo da reunião varia conforme o grupo vá objetivando. Assim, a gente teve o ingresso de novos pesquisadores recentemente, então fizemos uma reunião para conhecer as pesquisas desses novos pesquisadores. Vai acontecer agora também na última terça de maio, por exemplo. Mas essas reuniões elas já passaram a ser de planejamento. Olha, e sobre o projeto de extensão, quem está a fim de fazer algum de artigo, alguém está a fim de escrever alguma coisa sobre isso? Ou a exposição, já teve reunião que a gente passou a reunião inteira conversando sobre uma exposição de um ilustrador que aconteceu lá no Rio de Janeiro, e uma pessoa foi e comentou tanto no grupo do WhatsApp que a gente passou a reunião conversando sobre essa exposição, sobre as obras, sobre como isso interfere. Mas isso tem relação com a coisa que eu vi lá na Paraíba, que eu vi no Ceaúna. Então, é nesse nível de conversa, e a gente tenta manter essa periodicidade de uma vez ao mês. Outra forma de interação é através do que a gente chama de balaio, em que a gente troca as tramas, redes, cruzamentos, novos bordados de ideias, né? E esse nome surgiu aí a partir de como a gente sentiu necessidade de compartilhar materiais como as próprias teses e dissertações dos pesquisadores, ou um PDF interessante que eu encontrei sobre isso, tem um catálogo sobre aquilo. Então a gente criou um drive, segmentou em pastas para que a gente pudesse alimentar esse drive com essas produções, tanto dos pesquisadores integrantes do grupo, quanto de coisas que a gente foi encontrando, achando interessante nas nossas pesquisas pessoais, e vamos alimentando aquele banco de dados ali, em que todos os integrantes têm acesso, e serve também de base de pesquisa para a gente, acaba servindo, porque ao longo do tempo vai sendo alimentado, e também gravamos algumas das reuniões, colocamos no YouTube, e, assim, é uma outra forma que a gente tem utilizado para que essa integração aconteça. A forma que até hoje teve uma repercussão maior no grupo foi o que foi apelidado de Cuti-Cuti. São reuniões com apresentações das pesquisas e produções de cada um dos integrantes, que acontecem seguindo o formato do Pecha-Kucha, que é não sei se alguém já conhece, mas é uma dinâmica de apresentação de 6 minutos e 40 segundos, em que cada pesquisador usa esse tempo de 6 minutos para apresentar o tema que ele está ali para falar. Então, a gente começou a fazer cada reunião, cada mês, vamos se cadastrar, se inscrever entre o próprio grupo para apresentar o que a gente tem feito, porque isso vai ampliando o nosso olhar a respeito dessas investigações da gente. Então, cada mês, a gente começou a fazer uma inscrição de 5 a 6 pesquisadores, e começamos a gravar essas reuniões, e nessas reuniões surgiram muitas ideias, inclusive da publicação de um livro, que surgiu a partir dessas discussões, né? Pesquisas e produções também não acadêmicas, uma vez que temos integrantes profissionais no mercado, que vão mostrar o que estão fazendo. Olha, eu peguei um projeto assim, eu fiz esse projeto dessa forma, esse projeto interagiu com o que eu encontrei na cidade dessa forma. Então, a gente vai entendendo como aquele profissional está trabalhando e como ele está observando o que a gente chama de memória, o que a gente visualiza como memória, e vendo o contraponto com pesquisadores de cunho bastante acadêmico
que têm olhado para coisas semelhantes, mas usando métodos diferentes. Então, essas trocas têm sido realmente muito boas. E todo mundo sente falta quando termina um grupo, aí vamos marcar outro. Agora, em maio, no final, vai ter também uma reunião para conhecer as pesquisas dos novos integrantes. Bom, como eu falei, nessas reuniões apelidadas de Cuti-Cuti, por causa do Pecha-Kucha, surgiu a ideia, por que não fazer um livro reunindo algumas dessas discussões sobre essas pesquisas? Porque, além da possibilidade de escrever artigos e outras formas de produção, como somos a maioria dos memoráveis bem apegados aos livros e, enfim, à materialidade da coisa, então a gente quis concretizar essa discussão num livro e, primeiro, inicialmente, deixamos aberto apenas para os pesquisadores do grupo fizemos uma chamada para os pesquisadores, que já são vários, para quem tivesse interesse em escrever algo a respeito do que você faz, de como você pesquisa a memória. Sugerimos uma temática voltada para metodologias, assim, olha, escreve sobre não só o que você pesquisa, mas como você pesquisa, como é o teu olhar, você usa algum método ou não, apesar de não ser um livro específico de metodologias, mas a gente pediu que nessas escritas cada um falasse um pouco sobre como tem direcionado esse olhar sobre a sua pesquisa. Montamos, então, uma comissão editorial, um comitê científico, um conselho editorial, pedindo a ajuda dos próprios colegas do grupo de pesquisa. Eu, Solange e Rosângela, estamos na organização desse livro. Inicialmente, como foi uma chamada aberta, a gente pediu que fossem enviados resumos do interesse, resumos de poucas, não me lembro agora exatamente quantos, mas resumos de poucas linhas para explicar o seu intuito inicial sobre o que você gostaria de falar. Esses resumos foram avaliados inicialmente pelo comitê científico, depois a comissão editorial enviou para pareceristas, que, enfim, fizeram uma seleção de 10 desses resumos enviados, para que esses resumos fossem transformados em capítulos completos e publicados num livro. O livro em si, como havíamos recebido apenas os resumos com imagens, foi sugerido, né, que esse livro fosse primeiro lançado num formato de caderninho de resumos, porque como os pesquisadores iam ter um tempo ainda para escrever os capítulos completos, e a produção de um livro não é uma coisa tão rápida, do ponto de vista editorial, de produção, distribuição, enfim, fizemos uma primeira edição lançada no CIDI, o Congresso de Design da Informação, né, organizado pela SBDI. Então, lançamos o que a gente chamou de caderninho de resumos, com os resumos dessas pesquisas e projetos e atuação de alguns dos pesquisadores, esses relatos dessas atuações. Por isso, chamamos de transcursos memoráveis, experiências brasileiras em memória gráfica e estudos da imagem. Esse caderninho foi lançado em formato digital, está disponível na página da SBDI, na aba de publicações da SBDI, e foi um formato reduzido, para que, em seguida, os autores enviassem os textos completos para serem publicados. Essa é a página, né, onde está disponível lá no site da SBDI. Já está o PDF para baixar. E a gente colocou em 2025 por segurança, mas pode acontecer de em 2024 ainda sair a edição digital do livro completo. É um livro que pretendemos fazer impresso, mas para isso precisamos de financiamento, então a gente está trabalhando no projeto, já submetemos essa semana um projeto para o Funcultura, né, que é o Fundo de Apoio do Governo para editais de projetos culturais, então foi submetido, a gente vai aguardar a avaliação, que deve sair até o final do ano, mas sendo aprovado, conseguiremos, a partir desse financiamento, fazer a produção de alguns exemplares desse livro impresso para ser distribuído sem venda, ser distribuído gratuitamente. Não faria sentido a gente querer ampliar essa discussão, querer levar esse compartilhamento de olhares, se a gente quisesse... Enfim, a nossa proposta era realmente que ele fosse gratuito, por isso que a gente está atrás desse financiamento. Então, a gente quer que, no projeto, escrevemos que ele vai ser distribuído pelas bibliotecas das instituições públicas por todo o Brasil, IEFs, UEFs, escolas técnicas estaduais, enfim, para todos os pesquisadores, porque temos dos 50 pesquisadores, temos 20 que são autores desses 10 capítulos, porque alguns capítulos são escritos por 3 autores, 2, enfim.
Então, nós temos 20 autores no livro e 50 pesquisadores, então a gente vai ter essa distribuição para todos os 50 e também para todos os autores, claro. As instituições que eles pertencem, né, para quem está vinculado a alguma instituição, e essa distribuição vai acontecer também em 3 eventos de lançamento, se for feito a edição impressa, né, que está aguardando esse retorno do financiamento. Tendo esses 3 eventos, serão 2 eventos presenciais, um na UFPE Campus Recife, outro na UFPE Campus Agreste, e um evento virtual, remoto, em que convidaremos os autores do livro para falar um pouco sobre seus capítulos, né, e compartilhar essa experiência nesses eventos de lançamento. Nos eventos presenciais também vai ser distribuído gratuitamente para todos que forem, né, e a gente colocou 2025 porque a edição impressa, se acontecer, só realmente em 2025, mas há uma possibilidade de sair uma digital até o final do ano. Estamos vendo essa possibilidade, né? Bom, além do livro que surgiu nessas trocas, nessas discussões, surgiu essa necessidade, a gente também ficou com vontade de fazer, ainda está em fase de planejamento, mas estamos estruturando um programa de extensão para abarcar os diversos projetos desses pesquisadores. Alguns dos pesquisadores têm projetos de extensão em andamento que gostariam de vincular um programa, e como somos um grupo de pesquisa cadastrado lá no Diretório de Grupos Acadêmicos, Diretório de Grupos de Pesquisa, DGP, a gente pensou na possibilidade de planejar esse programa para abarcar, né, servir como grande guarda-chuva para abrigar esses grupos, esses projetos de extensão dos pesquisadores que têm interesse. Então, estamos em fase já passou aí do planejamento, estamos em fase quase de execução, mas estamos ainda em andamento. Eu coloquei para comentar com vocês, uma vez que no convite o professor Marcos falou para a gente comentar sobre as atividades, as pesquisas, o que tem sido feito, o que não tem. Então, ainda estamos caminhando aí com o programa de extensão. Outras atividades de maneira geral. As pesquisas, bancas, publicações, o grupo do WhatsApp, que apesar de ser algo mais informal, é algo que tem tido uma produção, essa interação tem acontecido de maneira mais eficiente, digamos assim, eficaz, e as divulgações de maneira geral, a gente passa a conhecer e estar atento, acabou sendo uma rede de pesquisadores também, que a gente fica atento ao que está acontecendo em outros lugares, para além do nosso campus, para além da nossa universidade, a partir do que vai sendo divulgado no nosso grupo. Sobre as pesquisas, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que em que pé estão as pesquisas do grupo. Isso depende muito da produção de cada pesquisador individualmente. A gente convidou para esse grupo pessoas que estão tocando suas pesquisas, que estão fazendo independente do grupo de pesquisa, mas a gente convidou para saber, olha, você tem interesse em integrar esse grupo conosco para compartilhar a sua experiência, para ouvir esse compartilhamento de experiências? Então, a gente não fica vendo quantas pesquisas você fez, quantos artigos publicou, em que pé está essa pesquisa, porque o propósito do grupo, ele é outro, tá? Mas a gente tem pesquisas que já, desde que foi cadastrado o grupo até agora, os pesquisadores caminharam muito nesses olhares sobre a memória, né? Muitos já lançaram livros e publicaram muitos artigos, e sempre que isso acontece, a gente avisa lá no grupo, olha, meu orientando acabou de concluir, terminou essa tese sobre isso, veja aqui o material, coloquei o PDF lá no Drive. Então, esse compartilhamento acontece de maneira mais fluida, mas muito ativa, é o que a gente vem percebendo à medida que cada um dos pesquisadores decidem compartilhar suas produções, seus eventos e suas pesquisas de maneira geral com o grupo. Vou finalizando aqui, viu, professor Marcos, por causa da hora. De maneira geral, pessoal, a gente chamou, né, apesar de ser algo que teoricamente seria no início, mas eu vou tentar finalizar fazendo esse adendo. Memoráveis Manifestações Gráficas Afetivas é o nome do grupo. Não é um nome restritivo, assim, só faz parte do grupo quem olha pelo viés da memória afetiva, ou só para manifestações gráficas, ou só para as cidades, ou só para as imagens. Não, a gente quer olhar para tudo que circunda, que rodeia essa temática central, ainda que cada um para um caminho, e é isso que enriquece o grupo no nosso ponto de vista, no nosso olhar.
são os diversos caminhos. E aí, olhar para perceber e conhecer esses diferentes caminhos trouxe novas possibilidades para as nossas pesquisas, e eu digo nossas, minhas e de outras pessoas que estão integrando o grupo, que têm relatado quanto isso tem feito a diferença nas orientações com seus pesquisadores, bolsistas, enfim. E a gente tem gostado muito. O nosso grupo tem essa dinâmica mais fluida. Temos tentado, né, concretizar essas publicações, apesar dessa dinâmica mais fluida, para que isso fique registrado para futuras pessoas que tenham interesse em investigar essa área. E é isso, estamos abertos a perguntas aí. Se vocês quiserem perguntar algo que eu não tenha falado, ou tirar alguma dúvida de algo que eu falei, estou à disposição. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.